Bom dia, juniores, tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma aula de hoje, domingo de manhã. Antes de começar, quero saber se vocês fizeram a última lição. Ainda não recebi nada no WhatsApp, então mandem lá no grupo pra gente. A última lição tá valendo um ponto, tá? E quinta-feira que vem a gente vai conversar um pouquinho sobre a lição de domingo passado e a lição desse domingo, tá certo? Aguardo a mensagem de vocês lá. Bom, nós vamos dar sequência na nossa história de hoje, tá? Na verdade, vamos pular um pouquinho alguns capítulos, mas ainda lá em Gênesis, tá? Hoje nós vamos falar, o título da nossa lição de hoje é José e seus irmãos. Acho que vocês já sabem mais ou menos aí do que a gente vai falar, né? Se você tiver com a sua Bíblia aí, abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 37, versículos de 1 a 4. Tá? Nossa lição vai ficar basicamente nesses versículos, nesse capítulo 37. Tá? É para vocês lerem isso em casa depois, que isso vai ser importante para as próximas tarefas. Tá certo? Diz assim: Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Essa é a história da família de Jacó, que foi quem a gente já aprendeu ali na última aula. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai da má fama deles. Só para vocês entenderem, lembra de Jacó, que enganou o pai, pegou a bênção? Jacó cresceu, e lembra da promessa? Que da linhagem dele sairiam as 12 tribos de Israel. Tá? Então, Jacó cresceu, teve os filhos e ele teve várias mulheres. Então, esses nomes que eu falei aqui, Bila, Zilpa, foram algumas das mulheres que Jacó teve durante a sua vida. Tá? Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não seguiram a falar dele amigavelmente. Então, olha só. Vou explicar para vocês. Jacó, ele teve 12 filhos e uma filha. Tá? E, poxa, vocês têm irmãos. Aqueles que não têm irmãos têm amiguinhos na escola, têm primos. E você já imaginou se seu pai gostasse mais de você do que do seu irmão, ou se seu pai gostasse mais do seu irmão do que de você? Não é uma sensação legal, né? Mas antigamente, isso era comum, isso acontecia bastante. Os pais, não todos eles, mas a maioria dos pais, eles tinham filhos favoritos, né? Que seriam aqueles filhos que seguiriam com a família, ou então era um filho homem, ou então um filho mais velho. Nesse caso, o filho favorito de Jacó era José. E lembra que eu falei ali atrás que José ele tinha outros 11 irmãos? Ele tinha outros 12 irmãos. Uma menina e mais 11 irmãos. Imagina como esses irmãos se sentiam. Poxa, meu pai gosta mais de José do que da gente? Não quero saber desse José não. Onde já se viu? Meu pai tinha que gostar de todo mundo igual. E eles pensavam assim. Então, eles tinham ciúmes de José. E é isso que está falando no versículo aqui no final que eu li para vocês. Os irmãos, eles começaram a falar mal de José, porque eles não gostavam. E José era o filho favorito do pai dele. Né? Bom, certa vez, o pai de José, Jacó, ele resolveu dar um presente para José. E ele mandou fazer uma túnica especial, muito bonita. A túnica, para quem não sabe, era a vestimenta que eles tinham naquela época. Então, se você tivesse uma túnica bonita, você era bem apresentado, as pessoas te viam diferente. É igual você sair com uma roupa bonita hoje. Se você sai com um tênis bonito, branquinho, sem sujeira, se você sai com uma camiseta bonita, se você está com um casaco de marca, é diferente. Né? E naquela época não era diferente. Era a mesma coisa. Então José ganhou uma túnica bonita do pai dele. Aí que os irmãos dele ficaram loucos de ciúme. Falou, não, isso está errado. José não pode ganhar
coisas do meu pai é assim, ele vai querer presentear José, eu já estou até vendo. E aí os irmãos ficavam conversando um com os outros, e não estavam gostando disso. Eles estavam com o quê? Eles estavam com inveja. Eles estavam com muita inveja de José. Mas tudo bem, o tempo foi passando, né? E José continuava ali a ser o filho predileto de seu pai. Certa vez, José ele teve um sonho, né? Na verdade, José teve 2 sonhos. Tá? Isso é importante que vocês gravem. Quais foram esses 2 sonhos que José teve? O primeiro sonho, ele sonhou que os pais dele, né, se curvariam a ele. Ou seja, você só se curva a quem você serve, né, a quem é seu rei. Então pensa um pouco. Ele sonhou que os pais dele se curvariam a ele. Esse foi o primeiro sonho. O segundo sonho foi que os irmãos dele se curvariam a ele. Então olha só, José teve 2 sonhos. E aí o que ele poderia ter feito? Ele poderia ter ficado com aquele sonho guardado para ele, mas não. Ele resolveu contar. E ele foi contar para o pai dele, contou para todos os irmãos reunidos e para o pai. Ele falou, olha pessoal, eu tive um sonho, na verdade eu tive 2 sonhos. Eu sonhei que meus pais iriam se curvar diante de mim. E sonhei que meus irmãos também se curvariam diante de mim. Nossa, na hora que ele falou isso daí, os irmãos dele começaram a caçoar dele e ficaram bravos, né? Falou, não, José, como é que você fala uma coisa dessas? Como é que eu vou me curvar diante de você? Eu e os nossos irmãos, nós não vamos nos curvar diante de você. Esquece. Começaram a rir dele. E Jacó falou, pessoal, chega, né? Ele brigou com José, mas ficou pensando naquilo. Ficou com aquilo na cabeça, com aquele sonho, né? Só que isso daí foi a gota d'água para os irmãos. Os irmãos ouviram isso daí e falaram, não quero mais saber de José. Para mim chega de José. E ficaram com essa ideia na cabeça, ficaram com essa inveja, ira, raiva, né? E aí já estava no máximo. Então eles já tinham José, era o filho favorito. E aí o pai resolveu dar uma túnica para José e não deu para os outros. E agora José veio com esse papo de sonho. Isso aí não ia dar certo não. Ok. Mais algum tempo se passou. E o pai deles falou assim, olha, eu quero que vocês levem o rebanho para pastar lá em Siquém. Tá? Siquém é uma cidade do lado, uma cidade próxima. Então, falou com os outros filhos. Falou, olha, leva os rebanhos para pastar lá em Siquém. E depois vocês voltam. Trabalho normal, tá? Isso era normal também naquela época. Não era... não acontecia exclusivamente nesse caso. Era normal, tá? Eles levavam o rebanho para pastar. E aí os filhos foram teoricamente foram até Siquém, né? Só que demorou e, poxa, tudo bem que é uma cidade do lado, mas eles sabiam que não demoraria tanto tempo assim. Aí demorou, aí o pai falou assim, José, estou preocupado com seus irmãos. Eu preciso que você vá encontrá-los, porque já era para eles terem voltado, né? Imagina só, não sei se você, quando ia para a escola, você ia a pé, ou de repente quando você ia para a igreja. Poxa, a grande maioria de vocês moram perto da igreja. A gente sabe que da casa de vocês para a igreja demora aí 5, 10 minutos no máximo. Poxa, imagina você demorar 6 horas. Não faz sentido. O caminho não é tão grande assim, aconteceu alguma coisa. E foi isso que Jacó pensou. Jacó ficou preocupadíssimo, falou, não, aconteceu alguma coisa. José, vai atrás deles porque eu realmente estou preocupado. E José foi. José foi até lá. E, importante, eles estavam, a cidade onde José morava se chamava Hebrom, tá? Então José saiu de Hebrom, foi até Siquém, e aí ele chegou numa cidade que se chama Dotã. E ele encontrou os irmãos dele lá em Dotã. E aí, imagina só, José chegando lá de longe, todos os irmãos deles reunidos, eles olharam e falaram, olha aí quem tá vindo, José, tá vindo aqui pra brigar com a gente de novo. E aí começaram a ficar mordidos de ira. Quando eles viram José chegando, eles falaram, quer saber? O José tá aqui, tá sozinho, vamos matar ele? Pensaram em matar José. Falaram, não, vamos matar ele. E aí o pessoal começou a concordar, os irmãos concordando, queriam matar José. Só que aí, um dos irmãos, Rubem,
Ele falou assim, não vamos matar José. Não precisa disso. Tem um poço aqui perto, a gente joga ele dentro do poço, e como se fosse para dar um susto nele. E depois a gente tira ele de lá do poço. Não vamos matar José. Não vamos. E aí Rubem disse, os irmãos, não, tudo bem. Nós não vamos matar José. Vamos jogá-lo no poço. Num poço vazio, bem fundo. E aí quando José chegou, os irmãos pegaram ele e jogaram lá no fundo do poço. Imagina só. Você está indo visitar o seu irmão, está indo buscar o seu irmão porque estava preocupado com ele, ou sua irmã, e aí de repente quando você chega, o seu irmão pega você e joga você no poço. Que situação, né? E José, querendo ou não, se vocês prestarem atenção na história, ele não fez nada demais para os irmãos dele, ele não os tratou mal, né? Ele não fez nada que viesse a desagradar os seus irmãos justamente, né? Ele contou os sonhos que ele teve, ele era o filho favorito, mas ele não fez nada. Tá? É importante entender isso, que José, ele não estava injusto com os irmãos dele. Ele era alguém justo. Não tinha feito nada até então. Tá? Bom, jogaram ele no poço. Passou o tempo, né? E lembra que eu disse que foi Rubem que falou para os irmãos não jogarem. Mas os outros irmãos ainda não estavam convencidos. Eles não queriam José por perto. Eles, não quero José, não quero José. E aí um dos irmãos teve uma ideia. O que se chamava Judá. Ele falou assim, quer saber? Não fala nada pro Rubem. Mas vai passar uma caravana aqui. Vamos vender ele. Vamos vender ele como escravo. E aí somem com ele e a gente não matou ele. Nós vendemos ele como escravo, a gente lava as nossas mãos, mandamos ele embora e não vamos ter sangue de José nas nossas mãos. Acabou. Ninguém vai precisar matá-lo. Dito e feito. A caravana passou lá, eles venderam José por 20 peças de prata. Olha só, venderam José por 20 peças de prata. E aí essa caravana levou ele lá para o Egito, longe. Levou ele para o Egito. José foi vendido como escravo. Imagina só que coisa. Imagina só, você brigou com seu irmão e aí passa o homem do saco aí na sua rua. E aí você fala, vou vender meu irmão para você. Eu vou querer um tênis, uma camiseta e um computador. Você venderia seu irmão por um computador, por um celular novo? Então, era basicamente isso daí. Os irmãos dele foram lá, venderam e Rubem nem sabia, tá? Judá teve a ideia de vender o irmão. Quando estava chegando quando eles estavam indo embora, Rubem falou, não, eu vou lá no poço agora para buscar José. A gente tira José de lá e leva ele para casa. Ele já tomou o susto dele. Quando Rubem chegou no poço, José não estava lá. Ele ficou desesperado. E naquela época, quando as pessoas ficavam tristes ou desesperadas, elas tinham a mania de rasgar as roupas. Então eles rasgavam as vestes, jogavam no chão e começavam a chorar. Essa era a maneira que eles tinham de se desesperar naquela época. Tá? Então eles rasgavam as roupas dele. E aí Judá e os outros irmãos chegaram, não, fica calmo, Rubem. Olha, nós não matamos ele, nós vendemos ele. E aí que Rubem ficou, como assim vocês venderam ele agora? O que nós vamos falar para os nossos pais? Então, eles tiveram uma ideia. Pegaram sangue de cordeiro. Pegaram sangue de cordeiro. Pegaram aquela... Lembra da túnica que o pai dele tinha dado para José? Então, pegaram a túnica de José, encharcaram com sangue de cordeiro, com um monte de sangue, e levaram para casa. Quando chegaram em casa, eles falaram, olha pai, está aqui a túnica de José com sangue. Foi assim que nós encontramos. O que você imagina? Ele morreu. Jacó imaginou, não, meu filho morreu, algum animal atacou ele, ele morreu. E a Bíblia diz que Jacó chorou por dias, rasgou as suas roupas e não tivesse quem deixasse Jacó feliz. Não tinha ninguém para isso. Os filhos foram tentar, ele não queria saber mais de nada, não queria saber de ninguém, ele chorou por dias. E a Bíblia diz que Jacó fala que choraria até o final da sua vida. Imagina a tristeza que ele tinha. Imagina o quanto ele estava chorando.
chorou por dias, né? Porque ele imaginava, o filho dele favorito tinha morrido, né? Na cabeça dele, o filho dele favorito tinha morrido. Mas não foi o que aconteceu. Ele foi vendido. E se você já ouviu essa história, você sabe que nos próximos capítulos vai ter uma reviravolta, tá? Não vou contar hoje, isso aqui fica para a próxima aula. Mas eu quero que você leia, tá? Continue o capítulo 37 que a gente leu agora, que a gente leu hoje, para na aula que vem você estar preparado, tá? Então, o que aconteceu com José? O que vai acontecer com os irmãos de José? O que vai acontecer com Jacó? Vamos ver. Na próxima aula eu conto para vocês, tá bom? Antes disso, alguns avisos rápidos, tá? 2 avisos rápidos. Nessa próxima quinta-feira, nós teremos o nosso encontro às 7h30. Vou mandar lá no WhatsApp de vocês. E não esqueçam das tarefas. Eu não recebi as tarefas ainda de semana passada. Elas estão valendo pontos. Vocês lembram que a premiação é legal. Tá bom? Agora vocês fechem os olhos. Abaixem a cabeça que nós vamos orar e vamos falar com Deus. Tá bom? Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós somos gratos por cada um dos alunos que participaram dessa aula, pelo aprendizado que a sua palavra nos traz todos os dias. Nosso pedido é que os nossos corações estejam abertos para entender a sua palavra, entender a sua vontade e que através desse aprendizado possamos ser pessoas mais próximas de Ti. Obrigado pela vida de cada junior. Nós agradecemos pelas famílias, pela saúde deles e pedimos que o Senhor continue cuidando de cada uma dessas vidas. Obrigado por nossa classe, que logo possamos estar juntos novamente. Por isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Até mais, gente. Até semana que vem.